nosso programa Por Dentro do Enem está de volta, aqui diretamente do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto. Agora é hora de falar sobre biologia. Conversamos com a Alessandra. Diz aí, professora. A biologia, ela é a atualidade. Então, quando vai falar de atualidade, fala-se de DNA. O aluno tem que saber a respeito do DNA. Transgênicos, interações gênicas e ecologia, que é um tema também extremamente atual. O aluno que se preparar dentro dessas duas áreas, ele já tem assim, um percentual bem grande de chance nessas questões. O ebola está tomando proporções mundiais, já há registro de possibilidade de caso, por exemplo, nos Estados Unidos, certo? Então, o que o Enem quer saber? Se o aluno ele tem o conhecimento dessa invasão desse vírus, né, que ele está se disseminando, e como se prevenir, para que isso não vire uma epidemia mundial. O conhecimento é a melhor arma, né? Divulgar a informação, mostrar as formas de contágio. E um aluno que lê, que tem informação, que está atualizado, ele vai mostrar que ele tem domínio a respeito dessa questão. Muito obrigado, Alessandra, pelas dicas de biologia. Saber biologia é imprescindível para as competências e habilidades do Enem. E agora vamos saber como você pode aproveitar o seu tempo na hora de fazer a prova de matemática. Diz aí, professor. Pois é, pessoal, dando uma analisada nas últimas provas do Enem, como a gente tem o hábito de fazer aqui no colégio, de 2009 para cá, eu costumo falar com meus alunos em apostar em questões na prova de matemática que envolvem funções, principalmente interpretações de gráficos e tabelas, porcentagens, razão e proporção, estatística. São as questões que eu mais aposto. E a parte de geometria também, incluindo a parte de geometria espacial e a parte de geometria plana. Então essas formulinhas relacionadas a volume, cálculo de áreas, algumas coisas assim, é algo que eu acho primordial chegar na prova sabendo essas questões. Além de dar uma última revisada nesses conteúdos que eu citei, eu costumo falar com os alunos para ficarem bem calmos para ler as questões, que são questões extensas, mas ficar bem calmo na hora de ler as questões, extrair os dados. E a prova do Enem de matemática ela exige muito raciocínio também. Então a própria questão, as próprias respostas já eliminam alguns dados absurdos. Então, através do raciocínio e da calma na hora de resolver as questões, eu acho que o aluno tem condição de fazer uma boa prova de matemática. Obrigado, professor, pelas dicas de matemática. Sabemos que o Enem é uma prova extensa e que é imprescindível ganhar tempo para fazer as questões que você sabe mais, que você tenha mais afinidade. Agora vamos falar um pouco de história com o professor Ranieri. Diz aí, professor. Acredito que o aluno tem que ficar atento não só aos temas, mas principalmente na configuração de prova do Enem, né? Porque a disciplina de História, ela trabalha muito com uma questão visual, como qualquer outra disciplina. Então, a questão visual da prova, texto e visual, ela hoje é determinante nesse tipo de prova. Ficar atento, né, que como todo professor ele também é leitor, as datas comemorativas, né? Dos 50 anos do golpe militar, dos 100 anos da Primeira Guerra Mundial, né? Esses temas que há pouco tempo se tornaram pauta, né, na imprensa em relação a manifestações, enfim, eleições, política, essa questão de processo de formação do Estado, que a história ela vai ter vários momentos e vários episódios onde que esses Estados estão sendo formados. Então, o aluno ele tem que ter essa atenção e esse cuidado. Gráfico, eu acho interessante o seguinte, o gráfico em si só, ele é muito abstrato. O ideal é o aluno pegar cada sentença na alternativa e ir verificando se a informação corresponde ou não. Porque quando eu vejo uma tabela ou um gráfico, ele em si, ele não me diz nada, né? As alternativas que interpretam o gráfico. Então eu vou, em vez do gráfico para a alternativa, eu olho da alternativa para o gráfico. E através daquela informação da alternativa eu vejo, existe essa informação no gráfico? Ficar atento no gráfico, nas fontes, quem que é? É fonte jornalística? É fonte do IBGE? Qual que é a fonte, né? Muitas vezes o gráfico, ele responde na fonte parte daquilo que a questão traz lá do enunciado. Então, o tema, muitas vezes, não está explícito no gráfico. Mas quando você vê lá a pesquisa, de quem ela foi encomendada e tal, por exemplo, pesquisa CUT 2009. Se é CUT, Central Única dos Trabalhadores, a natureza do gráfico é estar analisando essa relação de capital, trabalho, enfim. E então é importante isso, analisar a fonte, né, as informações, números, fazer cálculos na hora se trabalhar com porcentagem.
essenciais às observações do professor de História. É necessário relembrar os 100 anos da Primeira Guerra Mundial, é necessário relembrar os 50 anos do golpe militar, e o nosso programa vai ficando por aqui. Agradecer aos alunos, aos professores, à direção do Colégio Arquidiocesano. Um abraço e até a próxima.